Passa nada, viu? Passa nada! Ó os Zonex, tomemos Zonexo, porra! Bora ver, cara! Até agora não comi nada, porque não desce nada. Ontem eu não soube a notícia do meu filho. E eu preciso saber se ele está vivo ou está morto. A barbárie se repete. Mais de 50 mortes, presos decapitados. O segundo grande massacre em cadeias da região norte só neste ano. A violência que cresce dentro e fora das cadeias. Eu sou Carolina Moran, estou com Roberto Maltic para o Ao Ponto de hoje. As razões e as possíveis consequências de mais um massacre de detentos agora no Centro de Recuperação Regional de Altamira serão tratados no Ao Ponto desta terça-feira, o podcast diário da redação do Globo, que sempre terá a participação de colunistas, repórteres, editores e convidados especiais. Hoje temos dois convidados, os dois por telefone, o subdefensor público-geral do Pará, Vladimir Koenig, e a repórter Aline Ribeiro, da sucursal de São Paulo, que além de especialista no sistema prisional e também na atuação das facções criminosas, esteve em Altamira no ano passado, justamente para investigar o aumento da violência na cidade, que tem a maior taxa de homicídios por 100 mil habitantes do país. Lembrando que o Ao Ponto está disponível no Spotify, iTunes, TuneIn, Stitcher e no site do Globo. Para saber mais, entra no nosso site, oglobo.com.br, e lá você pode conferir todas as notícias e reportagens especiais. O Ao Ponto está no ar. Fique com a gente. Bom, esse Centro de Recuperação Regional de Altamira já tem um histórico de violência recente. No ano passado, 7 pessoas morreram depois de uma tentativa de fuga. Ali naquela região também existe uma série de tensões provocadas pelas consequências do fim das obras para a construção da usina de Belo Monte. Uma região que agora tem a atuação das milícias, uma guerra ferrenha de facções, né? Facções de atuação nacional e facções mais regionais, e com impacto, inclusive, nos índices de criminalidade fora dos presídios, não só na região norte, mas também nos grandes centros, Rio e São Paulo, que acabaram exportando essas facções aí para outros estados do país. Esse já é o 5º massacre em presídios das regiões Norte e Nordeste desde 2016. Tivemos o massacre em Alcaçuz, em Natal, também em Roraima, 2 vezes em Manaus e agora esse massacre no Pará. O quadro no Pará é semelhante ao que a gente já viu em Manaus, no Rio Grande do Norte, em Roraima, nesses últimos grandes massacres em presídios? A realidade local não difere da realidade nacional. A gente tem um quadro de unidades prisionais superlotadas aqui no Pará, como no restante do país, e com uma disputa de poder, né, dentro dessas unidades prisionais por grupos que se degladiam ali na disputa. Vou perguntar agora para a Aline Ribeiro, nossa repórter que acompanha grandes massacres em presídios, a realidade prisional, também tem uma grande experiência na cobertura dessas facções criminosas. Aline, você esteve inclusive em Altamira há pouco tempo, né? Um ano atrás, e pôde presenciar de perto essa realidade, né? No começo do ano passado, a gente foi a Altamira tentar entender, tentar contar um pouco por que a cidade teve uma explosão de homicídios depois do fim da construção da usina de Belo Monte. E, embora tenha essa dinâmica de briga de facções, lá aconteceu uma coisa bastante específica, que foi o surgimento de uma facção local. E não uma facção do Pará, mas uma facção de Altamira, especificamente, que surgiu no contexto da explosão populacional ali da cidade. O que aconteceu? A obra atraiu muita mão de obra, a maioria de homens, né? E aumentou também a demanda por drogas. As medidas que a empresa deveria ter tomado não foram tomadas a contento. E como a população, essa mão de obra foi embora, essas facções começaram a disputar os clientes minguados que restaram na cidade. Já havia algum aviso, algum alerta de que alguma coisa poderia ocorrer nesse presídio? Não havia, os setores de inteligência não estavam alertados, nem receberam nenhum indício disso, né? Então, a inteligência da Superintendência do Sistema Prisional informou que foram surpreendidos também. Só a título aqui de contexto, está citando aí os dados de violência no Pará, né? Tem aqui alguns números. Em 15 anos, o número de mortes no Pará subiu 286%. A gente está falando da comparação entre 2001 e 2015, né? 2001, 956 mortes, quase 4 mil em 2015, um salto imenso.
Em 2015, Altamira tinha a maior taxa de homicídio do país, com 124,6 mortes por grupo de 100 mil habitantes. Então, realmente é uma região muito complicada, né? Lembrando, Carol, que acima de 20 mortes por 100 mil habitantes já é considerado um número alarmante. A gente tem, acho que 2 fatores importantes aí. Essa grande quantidade de homicídios, ela também tem cor e tem classe social, né? Se a gente fizer o recorte desses dados por cor da pele e por questão econômica, a gente percebe que é a população empobrecida e negra, né, que mais sofre com essa violência desenfreada. E aí aqui no Pará também nós temos já reconhecido pelo próprio Estado, pelo governo, pelas polícias, a atuação de grupos de milícia. Isso não é suposição, o próprio Estado já reconheceu a existência desses grupos. Estão tentando matar os presos queimados aqui no CRA, tentativa de fuga por volta das 7 horas. Agora, Aline, por que esse aumento da violência, esse avanço das facções para as regiões norte e nordeste? Porque, se a gente for lembrar, né, fazer uma linha do tempo, desde 2016. 2016 tivemos o massacre em Alcaçuz, presídio ali da região metropolitana de Natal. Depois, 2017, uma sequência, né, começando com Roraima, depois tivemos também o Compage em Manaus. E agora, esse ano, em maio, né, de 2019, 55 presos assassinados num dia de visitas de familiares. E com detalhe, Carol, à medida que a violência dentro do presídio também sobe em direção norte-nordeste, a violência fora dos presídios também cresce nas mesmas regiões. Bom, as duas coisas são completamente conectadas, né? A violência dentro do presídio e a criminalidade fora. E os especialistas apontam como uma das causas, essencialmente, a guerra entre facções criminosas, que começou ali em 2016, mais ou menos, quando a facção paulista rompeu com até então aliada, né, que é a facção aí do Rio de Janeiro, e isso provocou essa disputa por território, por locais de venda de drogas, não só fora do presídio, mas também tensiona dentro dos presídios. Essa é a explicação dada. E cada vez mais com requintes de crueldade, né? Esse massacre de agora, até onde eu vi, teve 16 decapitações, né, Carol? Tá 3, Ana, faz arrancar o coração mesmo, porra! Que é uma coisa que aconteceu também nos massacres de 2017. Eu acho que 2017 inaugura essa forma de publicizar a barbárie pelas mensagens de WhatsApp. Circularam muitos vídeos dos presos tirando vísceras e mostrando as cabeças, e agora eu começo a perceber que isso está se repetindo, diferente do que aconteceu agora por último em Manaus. Mas agora a gente já começa a receber esses vídeos de novo como uma forma de intimidar os inimigos mesmo. E essa facção, que aparentemente foi a que matou todos esses presos agora, ela é aliada da facção paulista. É uma marca da facção paulista decapitar os inimigos para intimidá-los, né? A facção faz isso já há alguns anos. Começou, acho que em 1999, numa rebelião que teve na Casa de Custódia de Taubaté. A facção cortou a cabeça de 3 presos e ainda atirou aos pés de uma autoridade que negociava o fim da rebelião. Esse cara era conhecido como açougueiro. Ele era, de fato, um açougueiro. E foi ele que inaugurou esse método. Agora, recentemente, com essa facilidade de espalhar vídeos, agora ficou mais fácil ainda mostrar essa barbárie e intimidar os inimigos pela decapitação. As imagens são muito impressionantes. Agora sim, Aline, para quem está ouvindo a gente, muita gente pensa, né? Rebelião em presídio, morreram 50 e tantos, mas é tudo bandido, então isso não afeta a minha vida. Não, na verdade tem uma relação direta, né, entre a violência dentro do presídio e fora, e não só na região norte, né? O doutor Vladimir falou da questão lá em Altamira, da violência grande no Pará, mas são facções, algumas que têm atuação nacional, então está diretamente relacionado com a violência, inclusive, nos centros urbanos de São Paulo, Rio de Janeiro, né? Completamente, tanto que onde você consegue ver essa conexão pelas estatísticas mesmo. Onde o sistema está controlado, em geral, a gente consegue ver mais facilmente a queda de homicídios na rua. Então, assim, não afeta só, em tese, quem está lá dentro. Nessa última chacina, dos 55 presos mortos, 11 ainda esperavam uma sentença. Eram presos provisórios. Então, não faz sentido mesmo essa relação.
Agora, doutor Vladimir, o que o senhor imagina que deve ocorrer a partir de agora em Altamira? Eu estou acreditando que talvez façam transferência para presídios federais. Pela experiência que eu tenho, eu acho que essa vai ser a opção do estado do Pará. Altamira é a única cidade com essa tensão mais aflorada ou o senhor visualiza em outras regiões algo semelhante? Não, nós temos aqui diversas unidades prisionais pelo estado inteiro, com grupos atuando, né, facções atuando no presídio e com a superintendência tentando minimamente distensionar essas disputas. Mas não, essa disputa de facções não é exclusiva de Altamira e ela ocorre em outros municípios aqui do Pará também. Agora, toda vez que a gente tem uma grande rebelião, a gente vê as mesmas medidas sendo anunciadas de novo, né? Sempre a transferência de presos, sim, transferência para unidades de segurança máxima e acaba que o governo fica enxugando gelo, né, doutor? Sim, é um problema que não é causado por aquelas pessoas específicas, né? Eles estão dentro de uma máquina em movimento e se isso não for tratado com a complexidade que o problema exige, a gente não vai conseguir mudar. A superlotação, por exemplo, é algo que facilita muito a atuação desses grupos, né? Isso permite o descontrole da unidade pelo Estado. Só para a gente contextualizar, doutor, o sistema prisional do Pará aparentemente tem 8.600 vagas, um déficit de 7.890, portanto, de 8.600, você tem 16.490 presos. E no país, população carcerária de 812 mil presos, segundo os últimos dados aí do Conselho Nacional de Justiça, uma taxa média de crescimento de mais de 8% dessa população carcerária, que já é a terceira maior do mundo. A Aline também conversa muito com especialistas sobre isso, né, Aline? E existe uma crítica muito grande a essa política de encarceramento em massa, nem só por uma questão de direitos humanos, mas também justamente por causa do recrudescimento da violência que ela causa, né? Exatamente. O presídio hoje funciona como o QG, né, dessas facções. E quanto mais se prende, mais eles recrutam, e quanto mais eles recrutam, mais essas pessoas atuam na rua e a violência aumenta. A despeito de todos os chefes dessa grande facção, né, principal do país, estarem presos em unidade de segurança máxima, teve recentemente essa transferência muito alardeada pelo governo federal. O que acontece é que sempre que essas pessoas da cúpula ficam incomunicáveis, eles dão um jeito de arrumar a segunda camada ali, os subs, né, que assumem e acabam tomando as decisões. Dessa vez o governo de São Paulo também transferiu o segundo escalão, né? Mas mesmo assim é difícil, né? Eles sempre arrumam um jeito de se comunicar ou de continuar dando ordens, colocar outra pessoa no lugar para continuar dando ordens. É um problema de difícil solução mesmo. Bom, doutor Vladimir, muito obrigado. Aline, muito obrigado pela conversa. Obrigada a vocês, gente. Um abraço. Eu que agradeço. Um abraço. Boa tarde. E antes da gente encerrar, estreamos hoje um novo quadro aqui no Ao Ponto, na Cozinha do Globo, contando um pouquinho dos bastidores das reportagens do jornal. Hoje falamos sobre a notícia de que o governo Bolsonaro vai facilitar a deportação de brasileiros dos Estados Unidos. Quem fez a reportagem foi o Henrique Gomes Batista, repórter do Globo em São Paulo, foi também correspondente do jornal em Washington durante 3 anos. Conta pra gente, Henrique, mudou tudo então nas regras de deportação, né? Antes os brasileiros, mesmo com tudo autorizado para voltar ao Brasil, na prática acabavam ficando nos Estados Unidos, né? Alguns. Exatamente. Quem não queria voltar de nenhuma maneira era só não assinar o pedido, nem do passaporte, nem da autorização. Então, por isso prorrogavam a permanência dos Estados Unidos. Agora não. O governo brasileiro vai conceder à revelia do pedido dessas pessoas um documento que permite ao governo americano colocá-los no avião e enviá-los de volta ao Brasil. Essa medida afeta poucas pessoas, a maior parte ainda acaba aceitando, pedindo aí o passaporte ou a autorização. Mas é um indicativo importante de como está o nível de colaboração entre os dois governos, entre o governo brasileiro e o governo americano. E as pessoas que eu vi na reportagem, os especialistas temem que isso é apenas o primeiro passo para uma integração ainda maior que pode vir, na visão deles, vir a prejudicar alguns dos brasileiros que estão sem documentos nos Estados Unidos. E como é que se obtém esse tipo de informação? Até que ponto a sua participação em Washington como correspondente ajudou a por essa matéria? É fundamental, Maltig, porque é um universo grande. A gente está falando de mais ou menos estimativas de 1 milhão de brasileiros que vivam nos Estados Unidos, grande parte sem documentos, sem vistos. Então é um universo grande, mas que é um universo um pouco invisível
pelo fato de eles estarem sem documentos, eles nem sempre gostam de vir a público, contar suas histórias, suas experiências. Então, o período que eu tive lá, os 3 anos que eu morei em Washington, 3 anos e meio, eu acabei tendo uma relação ali com lideranças da comunidade, pessoas ali que atuam, né, junto a esses brasileiros, e com isso a gente consegue, aos poucos, informações. É um trabalho meio de formiguinha, né, que a gente fala no jornalismo, quando você vai sempre falando com as fontes, sempre mantendo contato e acaba, de certa maneira, de vez em quando, descobrindo algumas histórias boas, que aí sim, com posse dessa informação, foi atrás dos canais oficiais, foi atrás de especialistas, de autoridades, para confirmar toda a história, né? Eu acho que o interessante do jornalismo é quando você ouve uma conversa e desperta aquele, isso pode ser uma história nova, uma história interessante, uma história relevante, e a partir daí você vai atrás da confirmação, de mais detalhes e acaba concluindo uma reportagem. Então tá bom, Henrique, obrigada pela participação, até mais. Obrigado, tchau, tchau. Esse foi o Henrique Gomes Batista, repórter do Globo em São Paulo. E nessa conversa diária a gente vai contar sempre com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação, análise de qualidade todos os dias, na edição impressa e no nosso site. O Ao Ponto está disponível no Spotify, no iTunes, TuneIn, Stitcher e no site do Globo. Você entra em contato com a gente pelo e-mail podcast@oglobo.com.br. Todas as reportagens especiais, notícias estão lá no site do Globo, oglobo.com.br. Esse foi o Ao Ponto de hoje. A captação de áudio ficou por conta do João Vitor Pereira, dos estúdios da Rádio CBN, e também do João Guilherme Lacerda, o mesmo que edita o programa. Até amanhã. Tchau.